Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde, amém? É muito bom estar aqui mais uma vez, para juntos nós ofertarmos ao Senhor o nosso culto coletivo, a nossa adoração coletiva ao Senhor nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? Culto de Santa Ceia do Senhor, conforme foi ministrado nesse lugar, o Senhor Jesus, Ele disse para nós fazermos isso sempre em memória dEle. Diga comigo, em memória de Jesus. Aleluia! E para nós é uma alegria, é uma honra participar de um ato profético como esse, irmãos. O ato profético da ceia do Senhor nos leva para mais perto dEle. É um renovar de aliança com o Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, e nessa oportunidade eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. O Senhor ministrou essa palavra há um tempo no meu coração, essa temática, e eu quero poder trazer ela para nós, nesse lugar, para que nós possamos caminhar juntos nesse entendimento e sairmos daqui um pouco mais entendidos daquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra, amém? Já foi pedido algo aqui no início do culto, mas eu quero reprisar. Por favor, se você pode, desligue a sua internet, coloque o seu celular em modo adoração, silencioso. O nosso culto finaliza às 19 horas. 19 horas você volta a usar a sua internet, suas redes sociais, amém? A palavra do Senhor nos ensina a guardar o nosso pé quando nós entramos na casa do Senhor. E conforme eu já tenho ensinado aqui, o que significa guardar o pé quando entra na casa do Senhor? Significa se concentrar no que está acontecendo. Diga comigo, eu vou me concentrar no que está acontecendo. Amém? Então, se a sua internet ficar ligada aí, vai ficar chegando aquelas mensagens, não vai? No meu chega, com certeza no seu chega também. Então, a melhor coisa que a gente faz é se concentrar naquilo que Deus vai falar nesse lugar. E não apenas porque chegou o momento da palavra, mas no momento do louvor também é momento da gente se concentrar no louvor, na adoração, na santa ceia, na oração. Aleluia! Então quero mais uma vez trazer esse ensinamento aqui para a igreja do Senhor. Obrigado, irmã Lourdes. Queridos, e a nossa temática deste culto, deste dia, chama-se Cultura do Céu. Aleluia! Diga comigo, por favor, cultura do céu. Aleluia! Sentado como você está, eu quero orar um pouco mais com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, meu Deus, por cada pessoa que está nesse lugar. São muitas pessoas, e cada uma, Senhor, diferente uma da outra. A forma de pensar, de se vestir, o local onde mora, as necessidades são diferentes, mas o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe o que cada pessoa que está nesse lugar precisa. E o Senhor tem uma palavra específica para cada um. O pregador dessa noite é só um, mas o teu poder é ilimitado. E o Senhor pode pegar essa palavra e ministrar de forma individual, na mente e no coração de cada pessoa nesse lugar. E essa é minha oração agora, Senhor. Faz isso. Que cada um de nós possamos sair, Senhor, deste lugar, essa noite, ainda mais avivados, e ainda mais entendidos, e ainda mais apaixonados por Ti e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos caminhar nessa palavra intitulada Cultura do Céu, e nós entenderemos aqui o que significa essa palavra cultura, o que está envolto desta palavra, de onde ela vem, o que é que acontece, o que é que está por trás de tudo isso. E eu quero trazer a definição de cultura para você. Cultura
é o conceito amplo que representa o conjunto de tradições. Cultura é um conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo social. Costume, crença, ideal de um grupo social. Aqui nós somos uma igreja, amém? Essa igreja tem uma cultura? Sim. Nós vamos entender um pouco mais lá na frente. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Isso aqui é muito importante, viu? A cultura, seja ela qual for, ela é passada, ou seja, ela é transferida para a geração seguinte, basicamente de duas formas: através da comunicação ou da imitação. Pastor, quando é que a cultura é passada para a próxima geração através da comunicação? Através do ensino. Principalmente para nós que somos pais, para você que é mãe, nós ensinamos os nossos filhos através da comunicação, da verbalização. Nós dizemos: olha filho, vamos orar antes da refeição. Imagine só, irmãos, uma criança ouvindo isso de seu pai ou de sua mãe, a vida toda, durante 25 anos. Um filho ou uma filha ouve do pai: nós vamos orar antes da refeição. Gerou uma cultura de orar antes de se alimentar. No dia que esse filho ou filha gerar a sua família, ele vai sentar na mesa com a família dele e vai dizer: nós vamos orar antes das refeições. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a cultura com os pais e passou de geração a geração. Essa é uma das formas, através da comunicação. Mas o texto também diz que a cultura é possível ser transmitida através da imitação. Será se é possível, irmãos? Sim. Um pai ou uma mãe, ele nem precisa dizer para o seu filho: nós vamos orar antes de dormir. Basta ele fazer. Se um pai ou uma mãe nem diz para o filho que vai orar, mas o filho contempla o pai orando, o filho contempla a mãe orando, um dia ele vai dizer: meu filho, dobra os joelhos e vamos orar. Por quê, papai? Porque eu via o seu avô orando durante a minha vida toda. Deus está falando. Você que é pai, o seu filho vê você orando? Mãe, o seu filho vê você lendo a Bíblia? Você está imprimindo essa cultura no seu filho? Um dia o seu neto ou neta vai poder fazer isso porque você ensinou. Isso é cultura. Aleluia. Então a cultura, ela pode ser passada para a geração seguinte através da comunicação ou através da imitação. Eu dei aqui, irmãos, 2 exemplos magníficos, mas eu poderia ter dado 2 exemplos terríveis. Um marido que maltrata a mãe, a esposa, ele também gera uma cultura. Lá na frente o filho dele está fazendo a mesma coisa. E talvez ele vai se levantar e dizer: por que você está fazendo isso com a minha nora? O que é que ele vai dizer? Uai, pai, o senhor imprimiu essa cultura em mim. O senhor fazia isso a vida toda com a minha mãe. O senhor gerou essa cultura em mim. Hoje eu sou ignorante com a minha esposa porque eu passei 25 anos vendo o senhor sendo com a minha mãe. O que significa isso? Cultura. Foi transmitido, irmãos, através da imitação. Eu vi ele fazer, então eu vou replicar.
Quem está entendendo, diga amém. Quero trazer alguns exemplos aqui para você. Onde a cultura, ou o que a cultura abraça, irmãos? Ela abraça a arte em geral, a religião, a língua, a alimentação, a forma de pensar, de agir e costumes no geral. Tudo isso a cultura abraça. Nós acabamos de cantar no meio do louvor algumas expressões do louvor em outra cultura. Alguém percebeu isso? E o que era que a canção dizia? Fill me up. Esse pastor quer isso aí mesmo? É outra cultura. Na cultura inglesa, a canção estava dizendo: fill me up, me enche, me faz transbordar. Era uma outra cultura. A gente poderia ter cantado ou em russo, aí nós estávamos fritos. Você está entendendo, irmãos? Então a cultura, ela abraça tudo isso aí. A cultura, ela abraça a arte. Tem lugar que a música é mais forte, a cultura da música é mais forte. Na cultura americana, uma criança, quando ela entra a primeira vez numa escola, ela já entra numa sala de aula musical. É por isso que a gente ouve uma música internacional, irmãos, principalmente americana, e a gente fica assim: rapaz, como é isso aí mesmo? Como é que esse povo aprendeu a cantar dessa forma? Por que é tão lindo ouvir uma música em inglês, um americano cantar? Eles estudam desde criança, irmãos. É uma cultura deles. Aí eu quero aproveitar essa fala aqui e dizer que para a nossa região não é cultural estudar música. Você sabia disso? Eu sou músico, eu posso afirmar bem isso. Para a nossa região não é cultural, irmãos. Quando você vê um músico se destacar na nossa região, pode bater palma para ele. Se você conhece um músico bom na nossa região, aplauda essa pessoa. Porque não é cultural, irmãos. Sabe onde é cultural estudar música no Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por ali vai. Aqui, quando a gente pede para alguém estudar música, a gente falta é apanhar na cara. Sabe por quê? Porque não é cultural. Uma vez eu ouvi um maestro me falar isso. Ele disse: olha, Carlos, eu já morei em certos lugares, eu já dei aula por onde eu passei, e lá é cultural. As pessoas amam estudar música. As pessoas amam se doar para essa arte. Elas desejam se tornar excelentes nessa arte. Eu já dei aula de violão, irmãos, de graça, cobrando barato e cobrando caro, por onde eu passei. Você sabe o que foi que eu encontrei? De alguns, da maioria? A cultura da preguiça. É outra cultura, viu? A cultura da preguiça. Eu já morei em outros estados. Esse é o terceiro estado que eu já morei. E alguém já me falou sobre um outro estado que eu morei. Os empresários, a fala dos empresários: eu não contrato pessoas do meu estado, porque aqui tem a cultura do preguiçoso. Eu prefiro contratar pessoas de outros estados para a minha empresa. Cada lugar tem uma cultura, irmãos. Tem a cultura das pessoas que gostam de estudar. Tem lugar que as pessoas amam estudar. Eu quero me dedicar, eu quero me esforçar, eu quero crescer, eu quero ser o melhor, eu quero romper, eu quero voar. É uma cultura.
Aí em outra região, qual é a cultura? Da preguiça. Não estou falando que é a nossa não, viu? É por aí. Aqui em Marabá não tem isso não, está repreendido. Aqui no Pará, tem não. Então cada lugar, irmãos, tem uma cultura diferente. Tem lugar que as pessoas gostam de se arrumar mais do que outros lugares. E assim sucessivamente. Então ela está ligada na arte, ela está ligada na religião. Tem lugar que determinada religião é mais forte, é cultural deles. A língua é cultural do Brasil falar o português, assim como é cultural dos Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros países falar o inglês, falar o espanhol. É cultura, é a marca registrada. Eu estudando um pouco sobre essa temática, eu percebi que cultura e caráter é praticamente a mesma coisa, irmãos. Porque cultura se torna o cartão postal de alguém ou de um lugar. E caráter é a mesma coisa. A palavra caráter significa índole ou impressão. É o que essa pessoa representa. Então é quase idêntico, irmãos. Cultura e caráter se torna a marca registrada de alguém ou de um lugar. Quem está entendendo? A alimentação é algo também cultural. Eu vou já fazer um teste com vocês aqui, ver se vocês estão afiados aí. A forma de pensar é cultural. A forma de agir, costumes e etc. O sotaque. Aqui na nossa igreja tem pessoas de vários lugares do Brasil. Um dia desse eu conversando com uma pessoa, eu perguntei para ela se é do Goiás. Ela disse: sou lá de Goiânia. Diga, eu percebi. Você conversa com o outro, ele é sulista. O sotaque denuncia. Assim também, quando nós vamos para uma outra região. Quando a gente vai para uma outra região, de cara as pessoas dizem assim: você é maranhense. Digo, ai, como é que você acertou? Não, sou não. Se é maranhense, se é sulista. Nós temos uma ovelha aqui, que se você conversar com ela, irmãos, ela vai logo dizer: tu é doido, é? Ela é de onde, irmãos? Lá da Gema, do Pará. Ou seja, se torna o cartão postal da pessoa. A forma de se vestir. Quando você vê alguém de terno andando por aí, logo você vai dizer: é advogado ou pastor? Né? Pastor, e cadê sua gravata? Disse, não deu para me trazer hoje, irmãos. Perdão aí. Aqui é outro cartão postal, irmãos. A cultura dessa igreja não é a cultura da gravata. Não é a cultura do sapato que dá para se enxergar nele, né? Eu já fui dessa cultura aí. Do sapato engraxadinho, da gravata. E é bênção, viu? É bênção, é cultura. Aleluia! A cultura é formada com o passar do tempo. E uma vez que é formada, se torna o cartão postal de alguém ou de um lugar. A cultura é formada com o passar do tempo. E uma vez formada, se torna o quê? O cartão postal de um lugar ou de alguém. Agora eu vou falar algumas coisas aqui. Quero ver se vocês estão afiados aí no processo cultura. Amém? Vamos lá. Homem de saia
Vamos lá, eu quero ouvir todos. Alguns sopraram por aqui e tal. Homem de saia. Açaí. Será? Futebol. Chimarrão. Basquete. Estados Unidos, viu? Comida crua. China, Japão. Homem com muitas esposas. Alguns países, principalmente do Oriente Médio, mas principalmente os muçulmanos, tá bom? No meio deles isso é legal, no meio deles. Isso é cultural, irmãos. Agora presta atenção. Quem aqui já ouviu falar da poligamia? Poligamia, foi o que eu acabei de dizer. É um homem com muitas mulheres. E quem aqui já ouviu falar da poliandria? Não tem nada a ver com a poliana, viu? Poliandria é uma mulher com muitos maridos. Poligamia, um homem com muitas esposas. Poliandria, uma mulher com muitos maridos. É cultura. É cultura do Brasil isso aí, irmãos? Então vigie, não vai inventar de... Você está entendendo o processo cultural? Quando você vê um sulista tomando chimarrão, irmãos, 3 da tarde em Marabá, aí você vai entender, é cultural desse cara. Ele passou a vida toda fazendo isso. Então para ele tanto faz tomar chimarrão no frio ou 3 da tarde em Marabá ou Imperatriz. É cultura. E a gente já vai distinguir quem ele é. Se torna a marca, se torna a índole, a impressão. Quero dar um outro exemplo para vocês aqui sobre cultura. Em cada lugar que a gente anda, existe uma forma de cumprimentar, né, as pessoas, principalmente no meio igreja. A gente procura ter sempre esse cuidado. O homem, ele cumprimenta o homem de uma forma, ele vai cumprimentar uma mulher de uma outra forma. Mas isso também é cultura. Independente que nós estejamos falando da igreja cristã ou não, é cultural, irmãos. Então tem lugar que a gente chega para cumprimentar uma outra irmã, uma irmã de uma igreja, a gente estende a mão, né? Graça e paz, tudo bem? Já tem outro lugar, cidade ou estado, que você chega, é cultural. A pessoa já chega e já quer abraçar. Graça e paz. Aí a gente procura ter o cuidado de abraçar assim de ladinho, né? Abraçar de ladinho. Já tem outra região, graça e paz, e quer dar um beijo do lado. Eu cheguei num estado com a Fernanda. Aí eu cheguei na igreja e fui dar graça e paz para a irmã, né? Graça e paz, irmãs, lá era 2. Graça e paz. Aí eu olhei para a Fernanda e disse assim: rapaz, que estado bom isso aqui. Aí eu disse: meu Deus. Aí, irmãos, acaba sendo um risco para a gente, que estamos indo de uma cultura que é graça e paz assim, ó. Aí você vai para uma cultura que a irmã quer dar graça e paz e quer dar 2 beijinhos. Aí teve uma que eu fui cumprimentar, que o negócio ficou meio assim, ó. Aí eu disse: meu Jesus, e agora? E corre até o risco desse beijo ir em outro lugar, irmãos. Corre ou não corre? Corre, porque tu tem a tua cultura, ela tem a dela. E na cabeça dela, mal educado, estou querendo cumprimentar aqui, e na minha cabeça, parece que é assanhadinha, né? Aí fica aquela. Por quê, irmãos? Porque é cultural. A cultura é algo muito forte. Você vai dizer para um paraense:
Não ouvir mais carimbó, irmãos? Ou dizer para um maranhense não gostar de reggae? É cultura, é forte, é muito tempo. Eu vou chegar para um sulista e dizer: rapaz, não toma chimarrão não, toma tererê que é gelado, é melhor. Não, irmãos, ele tem 40 anos que toma chimarrão, quente, pelando a língua. Eu vou dizer para ele largar o chimarrão e optar pelo tererê agora, pelo gelado? A cultura é algo que realmente ela impregna nas nossas vidas. Eu quero falar de algumas culturas aqui para você, alguns tipos de cultura, mas quero trazer mais um exemplo aqui. Lembra que eu falei que a cultura, ela abraça aí muita coisa? A religião, a arte, a fala, a forma de vestir, de pensar, de agir, tudo. Ainda falando sobre a cultura na arte, irmãos. Se você não sabe, a maior arte que existe chama-se música. A bem verdade é que essa arte ela vai continuar na eternidade. Nós vamos cantar ao Senhor de eternidade em eternidade. Quem vai estar lá diz amém. Amém. Então a música, ela é uma arte muito forte. Sim ou não? É uma arte muito forte, irmãos. É muito difícil você encontrar um ser humano para dizer assim: eu não gosto de música. É quase impossível. Ele pode dizer que não gosta de teatro, de dança, sei lá, mas de música é muito difícil. Aí eu quero trazer aqui uma reflexão para você, que uma vez eu ouvi um palestrante dizer que fez na sua palestra essa dinâmica, né? E eu achei muito interessante, irmãos, e é algo real, tá bom? Música é arte, arte é cultura. E por ser arte, por ser cultura, é muito forte, tem um poder para trabalhar na nossa mente, tem um poder para trabalhar nas nossas emoções. Queridos, aí vamos entender algo aqui. Nós passamos por problemas, por adversidades, por crises, por situações. E quando alguém, por exemplo, está enfrentando uma crise conjugal, quando essa pessoa não tem o conhecimento bíblico, o conhecimento divino, ela também recorre à música. Ela recorre à cultura e ela recorre a essa arte chamada música. Só que ele escolhe a música errada. Ele escolhe a música sofrência. Alguém já ouviu falar nessa temática aí, sofrência? Aí o camarada tá na fossa, como diz por aí, está na fossa. Aí ele vai ouvir uma música: volta, me perdoa, volta que eu te perdoo. Eu perdoo a facada, não sei, né? Leva o cachorro, mas deixa o violão, tira as cordas, né? Troca o outro, deixa o outro, que eu sou melhor que o outro. É a cultura, irmão, da sofrência, do chifre. Vou rasgar logo o verbo aqui. Da sofrência. Espera aí, você está passando por alguma coisa? Você quer um bálsamo? Quer usar a cultura e a arte chamada música? Então vamos buscar a música certa. Se a música tem poder como de fato ela tem, vamos usar a música profética, irmãos. Ao invés de usar a música, troca o outro que eu sou melhor e vem que eu te perdoo. Não, vamos trocar de música. Vamos cantar aquela que diz assim: o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Ele mudará diante dos meus olhos. Melhorou ou não, irmãos? Eu acho que melhorou, irmãos. Eu usei a cultura, eu usei a arte, eu usei a música, só que uma música profética.
Eu não invoquei traição, eu não invoquei cachaça, eu não invoquei tanta coisa ruim, e nem me afundei mais ainda no problema que eu estava. Eu declarei uma voz profética, que Deus vai mudar a minha história. Aleluia! Tudo isso aqui é cultura. Tipos de cultura. Quero trazer alguns pontos aqui, alguns subtópicos para nós. Cultura pessoal. Cada pessoa tem uma forma de falar, de agir, de se alimentar, de estudar, de trabalhar, de pensar, de crer e etc. Cultura pessoal. Cada pessoa tem a sua. Por mais que muitos ou um grupo de pessoas morem numa mesma região, mas cada um pode ter a sua particularidade no seu modo cultural, de pensar, de falar, de agir, de se vestir e etc. Aqui nós temos uma cultura dentro desta igreja. Nós somos cristãos, cremos nessa palavra, vivemos em função de obedecê-la, mas cada um aqui tem uma forma de pensar, irmãos. Uma forma de se vestir. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, como ela tem uma cultura aí, ó. Diga para ela, parabéns aí pela sua cultura. A cultura do corte de cabelo, da barba, do bigode, né? Bigode está voltando por aí. Tem umas culturas que sai de moda, que volta. A cultura da calça boca de sino, né? É tanta cultura que vai, que vem, que fica. Umas demoram mais do que outras. Mas cada pessoa, irmãos, tem a sua cultura pessoal, a sua personalidade. E isso não é errado, quando não afeta a cultura principal, que nós vamos chegar lá. Aleluia. Quero ler para você 1 Pedro 1,18. Glória a Deus. Primeira Pedro 1,18. A palavra do Senhor diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que uma cultura ou uma tradição foi ensinada para mim e para você. Por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos líderes que nós tivemos, de sala de aula, de escola, professores, toda essa turma, irmãos, que fez parte da minha e da sua vida, ou que ainda faz, imprimiram uma cultura em mim e em você. Alguém que passou pela sua vida te ensinou alguma coisa, certa ou errada. E o texto bíblico é bem claro, quando diz: vocês não foram transformados nem por ouro, nem por prata. Transformados de quê? Da velha vida que vocês tinham, ou da tradição antiga de vocês, ou da cultura antiga de vocês. Que cultura ou que tradição Jesus está se referindo aqui, irmãos? Cultura e tradição do erro. Cultura e tradição pecaminosa. A cultura é bênção até o momento em que ela não infringe o mandamento bíblico. Talvez alguém pode chegar aqui e dizer assim: eu fui na igreja, mas não vi o pastor. O que é que ela está querendo dizer? Eu não vi ninguém de terno e gravata lá. Mas no entanto eu sou o pastor dessa igreja. E no entanto eu não estou em pecado por não estar de gravata.
E no entanto eu não estou em pecado por não estar de terno. Ou estou? Não, irmãos. A cultura é bênção, até o momento que ela não infringe o mandamento bíblico. Aleluia. A nossa igreja, ela tem uma cultura, ela tem um perfil de trabalho. Nós trabalhamos com discipulado. Isso é a cultura da nova aliança. Nós trabalhamos com a cultura do acompanhamento. Minha esposa está indo pregar na nova aliança Betel, em São Félix. Que o Senhor te abençoe, minha santa, em nome de Jesus. A gente se vê mais tarde. É a cultura do amor, do love. Tem marido que não segue essa cultura, vocês vigiam, né? Quem planta, colhe. Então, irmãos, tudo é cultural. Essa igreja tem uma cultura. A cultura do ensino. A cultura de buscar um perfil para quem serve aqui na igreja. Nós temos um perfil para quem quer subir nesse altar e cantar, tocar, dançar. Pastor, eu toco bem, eu posso entrar no ministério de louvor? Não, porque a igreja tem uma cultura, tem um perfil, tem uma avaliação. Se você passar na avaliação, as portas estão abertas. Vai ser muito bem-vindo ter você aqui conosco. Mas tem um perfil, irmão, tem uma cultura. A cultura da santidade, a cultura da obediência, a cultura do dizimar, do ofertar. Tudo isso é cultura. Você sabia que às vezes tem gente que sai daqui, dessa igreja, e vai congregar em outra igreja? Uma vez uma pessoa saiu daqui. Ela chegou e disse: eu não gosto da cultura do discipulado. Você sabe o que é discipulado? A palavra discipular significa ensinar. É uma cultura dessa igreja, irmãos. Eu ensino meu discípulo, ele ensina o discípulo dele, que ensina você, e nós vamos se ensinando um ao outro aqui. Aleluia. Ela disse: eu não gosto da cultura de discipulado, quero ir para outra igreja que não tenha isso aí. Eu digo: a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe na nova caminhada que você está planejando. Eu ia implorar para ela ficar aqui, irmãos, para nós ficar se batendo. Ela dizer: pastor, eu não gosto disso aí. Eu digo: mas tu vai gostar. Não, irmãos. Vai caminhar onde você achar melhor. Já falei outras vezes, vou repetir aqui. Principalmente para você que é solteiro. Aqui nós temos uma cultura para o solteiro. É namorar em santidade. É namorar conversando. E não se rasgando e fazendo tanta coisa que eu não quero falar aqui agora. É uma cultura dessa igreja, irmãos. Diga-se de passagem, quando eu era solteiro, eu não fui ensinado assim. E é um ensinamento tremendo, maravilhoso, irmãos. Eu quero que o meu filho caminhe nisso, meus netos, porque eu sei o que é isso. Eu já fui do outro lado, eu era perigoso. Mas a gente tem uma cultura aqui, santidade, o namoro de santidade, vai conversar em santidade, vai abraçar com santidade, vai se comportar com santidade. Mas tem gente que não gosta dessa cultura não, irmãos. Um dia desse um saiu dessa igreja, foi congregar em outro lugar. Nem tchau ele me deu. Só que eu fiquei sabendo. E o novo pastor dele me procurou. Nós temos um network, viu? O pastor dele me procurou. Eu digo: pois agora a ovelha é sua, Deus te abençoe, vai na fé. Aí ele disse: sabe o que foi que o pastor dele me disse agora? Pois é, pastor Carlos, se ele achou que a tua cultura lá é forte, a minha é pior. Eu digo: eita glória, é besta. Pastor Carlos, a minha é mais forte ainda. Eu digo: Só que tem igreja aí, irmãos, não vou dar nome, que eu não estou aqui para difamar nenhuma. Amo cada um dos meus pastores aí, dos meus irmãos em Cristo.
Mas tem igreja por aí que não está nem aí para a cultura, irmãos. Toca bem. Tá muito bem com Deus não? Mas vem para cá, pá, toca aí. Canta bem, não está muito bem com Deus não? Vem, toca aí, canta. Deus te deu esse dom, foi para tu usar. Bora aqui, deixa. Pastor, eu quero congregar aqui, mas quero namorar do meu jeito. Rapaz, você é livre. E a cultura lá embaixo. E é perigoso. Quando a cultura interfere no princípio bíblico, ela pode prejudicar muito a sua vida. Você sabia que tem região por aí que tem a cultura do fumo, do tabagismo? É cultural. Tem certas regiões, certos países que tem a cultura do uísque, a cultura do vinho, a cultura do cigarro. Mais uma vez dizendo, quando a cultura ultrapassa o princípio bíblico, ela me prejudica. Tem a cultura da pouca roupa. Você sabia disso? E vou deixar um ensinamento para você, mulher, aqui, novamente. O seu corpo é do seu marido, ou do seu futuro marido. Cubra as suas pernas, cubra o seu corpo, cubra seus seios. Deixa para mostrar para o seu esposo que Deus vai te dar. Só que tem cultura por aí, irmãos, da pouca roupa. É um shortinho de 1 palmo, é perna do lado de fora, é barriga do lado de fora, é peito do lado de fora, é cultural. E lá vai eu de novo. Quando a cultura fere o princípio, é perigoso. Diga para o seu vizinho, por favor, quando a cultura fere o princípio bíblico, é perigoso. Cultura geográfica. Cada lugar tem o seu costume específico, estilo, língua e etc. Já falamos sobre isso. Gênesis, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, por trás de Gênesis 12, 1, nós encontramos muitas coisas. Nós encontramos uma ordem de Deus, nós encontramos um homem obediente que era Abrão, mas nós encontramos também um Deus zeloso, e um Deus que enxerga o que nós não enxergamos. O Senhor sabia, irmãos, que onde Abrão estava era um lugar que limitava a sua visão, limitava a sua fé, limitava o crescimento que Deus tinha para ele, porque tinha uma cultura onde Abrão morava, onde seu próprio pai estava dentro de uma cultura de idolatria, e Deus, preocupado e com planos gigantescos para Abrão, diz: sai da tua terra então. A cultura daí é muito forte, sai daí. Talvez Deus está falando para alguém de forma específica agora. Qual é o lugar que limita a tua visão? Ou quais são as pessoas que limitam a tua visão ou o teu crescimento? Que tipo de cultura você quer para a tua vida e para a tua geração vindoura? E qual é a cultura das pessoas que te cercam? A cultura das pessoas que cercavam Abrão era uma cultura maledicente, era uma cultura perigosa, era uma cultura que entristecia o coração de Deus, a ponto de Deus dizer: então sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma nova cultura, um novo povo, um novo sistema, um lugar onde você de fato vai poder ter o crescimento que eu tenho para você.
Irmãos, Deus é poderoso, amém? Ele poderia fazer Abrão crescer ali? Sim, irmãos, Ele é Deus. Mas Ele tem as suas formas de agir. Ele tem as suas formas de fazer. Para Abrão, um certo dia Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. Para Jacó, um certo dia Ele disse: volta para a tua terra e para a tua parentela. E aí, nós vamos para onde? Ele é Deus, irmãos. Ele sabe o que faz. Se é hora de sair, Ele vai dizer, e nós temos que obedecer. Se é hora de voltar, Ele vai dizer, e nós precisamos obedecer. Aleluia. Eu conheço pessoas, como esse culto não está sendo gravado, eu posso até ser um pouco mais direto. Eu conheço pessoas, irmãos, lá na minha cidade, familiares meus, que já tentaram por várias vezes caminhar com Jesus, mas não sai do meio da parentela, mas não sai do meio da cultura. Sabe que cultura é? Uma cultura que eu já tive lá dentro. A cultura da cachaça, a cultura da festa, a cultura de tanta coisa ruim, a cultura da traição, do namoro ilícito, da prostituição, do adultério. Tenho vontade de servir a Deus. Eu já sentei com algumas pessoas e disse: sai de lá, abandona essa cultura. E eu estou no grupo da minha família de Imperatriz, irmãos. E o negócio lá está piorando. A cultura está ganhando cada vez mais força. Diga misericórdia. A minha função é continuar orando, é ser canal de Deus na vida deles da forma que eu posso. Mas eu estou falando com você que está aqui agora. Em que cultura você está arraigado? Quem são as pessoas? Que tipo de cultura tem as pessoas que te cercam? Que cultura você anda? Você caminha? É uma cultura que é pecaminosa? É algo a se pensar, irmãos. Cultura é bênção. Seja de que cidade for, seja de que estado for, seja de que país for, mas ela não pode ferir o princípio bíblico. Eu preciso avaliar a cultura que eu estou com a palavra de Deus. Um dia me falaram que existe uma cidade que tem uma cultura lá que as mulheres traem muitos maridos. Você sabia que a gente vai ler esse texto, que lá em Sodoma e Gomorra era uma cultura, a promiscuidade era uma cultura, irmãos. Quem chegasse em Sodoma e Gomorra e não entrasse no time, era escorraçado, era morto, violentado e tantas outras coisas, porque era uma cultura. Olha, pastor, você está nessa cidade agora, só que aqui nós temos a cultura que ninguém é dono de ninguém. Aqui todo mundo é misturado, todo mundo é unido. Digo, não, está repreendido no nome de Jesus. Você fica com a sua cultura, que eu fico com a minha. Eu sou da minha esposa e ela é só minha. Tem uma cultura num lugar aí que eu não vou dizer o nome, que o líder religioso casa o casal ali, e a primeira noite, a noite de núpcia, é dele com a esposa. Diga misericórdia valendo aí. Mas é cultural, irmãos. Alguém quer ir casar lá?
Pastor, mas nós temos que respeitar a cultura dos outros. Respeitar, vírgula, enquanto ela não ferir o princípio que está aqui. Chegaram para os discípulos de Jesus e também chegou essa mesma história. Para aí, ninguém prega sobre Jesus aqui. A cultura daqui é para nós adorar esse Deus ali, ó, que tu está vendo. Jesus não. Digo, pois pronto, pois eu vou continuar pregando. Mas se tu pregar, tu vai morrer, porque a cultura daqui não deixa. Eu digo, pois me mata. E morreram, mas não se dobraram à cultura de outros lugares. Preferiram a morte, mas não se dobraram à cultura terrena. Mas tem muita gente por aí se dobrando por causa de um beijo na boca. Pastor Carlos é duro, não quer deixar o namorado beijando na boca. Eu não quero essa cultura aí. Eu vou procurar uma igreja que eu sou livre de verdade. Foi o que eu disse para uma pessoa essa semana. Não congregue numa igreja mais perto da sua casa. Congregue numa igreja mais perto da Bíblia. Eu aprendi essa frase com Paul Washer. Não congregue numa igreja mais perto da sua casa. Congregue numa igreja mais perto da Bíblia. Irmãos, tem muita igreja por aí. Eu não estou citando o nome, então não é difamação. Tem muita igreja por aí que está longe desse livro. Seja bereano. Seja bereano. Pastor, o que é bereano? É aquele que confere o que o pregador está dizendo. Deixa eu ver. Está aqui. Mas tem muita gente aí que não está nem aí. A igreja agora do lado da minha casa. Vou congregar aqui. Que na hora que o pastor estiver abrindo o culto, eu já estou entrando. Já estou tomando banho. Amém. Se é uma igreja abençoada, irmão, e bíblica, amém. Deus abençoe. Aleluia. Cultura geográfica. Gênesis 13 também. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. Generalizou. Não eram 2, 5, 10. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Era a cultura de Sodoma e Gomorra, irmãos, pecar contra Deus. Era a cultura, a perversidade, a promiscuidade. Era a cultura deles. Aí quem foi para lá? Ló, sobrinho de Abraão. Pois é, Abraão, não dá para nós caminhar mais junto? Aí tu segue o teu caminho que eu sigo o meu. Eu vou lá para Sodoma e Gomorra. Quando ele chegou lá, ele foi inserido dentro da cultura. Aí a intercessão do tio fez os anjos ir lá para poupar. Diz, olha, te arranca. Só faltou ele te dizer, por conta do teu tio que está intercedendo, nós estamos aqui. E nós vamos segurar a briga até tu sair. Corre, sem olhar para trás, que o negócio aqui é perigoso. Será se você está esperando um anjo, irmão, segurar alguma coisa para tu correr? Tem gente que fica esperando o anjo, igual Ló. Não, irmãos, não espera o anjo para segurar a briga para ti, não. Saia do lugar que você precisa sair, antes que o anjo precise descer. Porque anjo não tem paciência não, irmãos. A mente de um anjo não é como a mente humana. A vontade de um anjo era logo de descer e exterminar nós tudinho aqui. Porque eles contemplam a santidade do Senhor. E Ele conhece a nossa teimosia, a nossa falha. Anjo não tem misericórdia não, irmãos. Quem tem misericórdia é Deus.
É por isso que Deus não deixou o anjo evangelizar. Nós estamos evangelizando por aí. Fulano, tu quer Jesus? Hoje não. Pois amém, que Deus te abençoe e te dê outra oportunidade. Um anjo não leva isso para casa não, irmãos. Ele logo metia a espada no pescoço. Tu está ficando louco? Como é que eu estou te oferecendo o Deus de toda a glória e tu está dizendo não? Eu vou logo te matar. Irmãos, anjo não tem misericórdia. E eu vou começar a chamar uns anjos para evangelizar comigo. Mas eu vou dizer, não mata na minha frente não. Ei, Jesus! Cultura terrena, o sistema terreno ou mundano tem seu molde, entendimento e padrão. A terra tem uma cultura, irmãos. O sistema terreno tem uma cultura. Gênesis 13:13, o versículo que eu acabei de ler. Os homens de Sodoma e Gomorra eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Romanos 12:2 diz, irmãos? Não entrem na cultura mundana, não entrem na tradição mundana. O que é que a cultura e a tradição mundana prega, irmãos? Namora de qualquer jeito, você é livre. Case quantas vezes você precisar, você é livre. Na verdade não precisa nem casar, só se ajunta aí e faz um test drive para ver se dá certo. É a cultura do amaziamento. Não vamos casar não, vamos só fazer um contrato, vamos só fazer um test drive, vamos morar junto. Isso é cultura mundana, irmãos. Isso é tradição mundana e pecaminosa. Tem lugares que isso é muito forte. Tem lugar que a gente vai que de 10 casais, um é casado pela lei e 9 moram junto. Se você não sabia, existe um espírito chamado bastardia, que vem sobre alguém que é gerado fora da aliança do casamento. E traz um prejuízo, irmãos, até que a graça e a misericórdia do Senhor alcance. Às vezes tem gente que chega para a gente e diz: pastor, é o senhor que vai me casar. Eu disse: não, está longe de eu poder te casar. Eu tenho que fazer direito e um concurso para juiz. Porque quem casa é um juiz, é o Estado, não sou eu, irmãos. Pastor, padre, líder religioso não casa ninguém. Eu dou uma bênção religiosa e como a galinha caipira com suco de laranja. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: pastor não casa ninguém. Ele dá uma bênção religiosa. Aleluia. Quem tem poder para casar e descasar é um juiz, irmãos. É o Estado. Mas em muitos lugares isso é cultural. Olha, eu gosto de ti, tu gosta de mim, vamos se ajuntar. Vamos comprar ali um fogão de 4 bocas, uma cama de solteiro e pronto, nós vamos viver felizes para sempre. Não, irmãos, não é bagunçado assim não. Existe uma lei. Deus colocou homens para governar a terra. Existe lei para governar. Aleluia. Então Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão mundano, à cultura mundana, à tradição mundana. 1 Pedro 2:11 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo,
vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Esse texto de 1 Pedro 2,11 está chamando eu e você, homem e mulher de Deus, de estrangeiro e de peregrino. Se a Bíblia me chama de estrangeiro, então ela diz que eu tenho uma outra cultura. Quem entendeu diz amém aí. Se a Bíblia te chama de estrangeiro e de peregrino, ela está dizendo que a cultura que precisa reger você não é a cultura de Marabá, nem do Pará e nem do Brasil. É uma outra cultura que nós vamos chegar lá já já. Eita glória. É uma outra cultura, irmãos. Vamos caminhar? Chamada cultura celestial, bíblica, cristã. Essa é a cultura que precisa reger a minha e a sua vida. Quando nós ouvimos alguém falar em inglês, nós dizemos é americano. Quando nós ouvimos alguém falar espanhol, nós dizemos é da Espanha. Quando nós ouvimos alguém falar japonês, nós dizemos é do Japão. E quando nós ouvimos alguém falar a linguagem do céu, nós dizemos é cidadão do céu. Essa é a cultura que precisa reger a minha e a sua vida. Não é a cultura dessa cidade, não é a cultura dessa nação, mas é a cultura do céu. O céu é um reino. O Senhor Jesus, Ele já disse: o meu reino não é dessa terra. E todo reino tem uma cultura. Todo reino tem uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de se comportar, uma forma de se alimentar e tudo mais. Quando alguém olha para mim e para você, ela precisa nos enxergar como um homem e uma mulher de Deus e dizer: ele fala diferente, ele se veste diferente, ele se comporta diferente, ela age diferente, porque ela é de uma outra cultura. Mas tem gente, irmãos, que está há muito tempo dentro de uma igreja, mas a cultura continua a mesma. A cultura de ser enrolado, a cultura de ser mentiroso, a cultura de trair, a cultura de enganar, de mentir. Eu preciso converter a minha cultura. Glória a Deus pela cultura do Maranhão. Glória a Deus pela cultura que os meus pais me ensinaram. Mas mais glória a Deus ainda pela cultura que está na minha mão hoje. O Senhor convida a mim e a você a abandonar hoje toda a cultura que não condiz com a sua palavra. O Senhor não te chamou para se vestir como paraense. Ele te chamou para se vestir como um cidadão do céu. O Senhor não te chamou para falar como um sulista. Ele te chamou para falar como um cidadão do céu. Ninguém vai desprezar a sua cultura aqui não, irmãos. Mas eu preciso converter a minha cultura aos princípios bíblicos. Aleluia. Ministério de louvor, vem para cá, por favor. João capítulo 8, versículo 23. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. A prova está aqui, irmãos. Jesus é de um outro lugar. Jesus é de uma outra nação. Jesus é de uma outra terra. E essa terra tem um costume, essa terra tem uma cultura. E Ele quer imprimir essa cultura sobre mim e sobre você. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos permitir que Ele faça isso. João 18, 36. Disse-lhes Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse,
Os meus lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus falou isso para Pilatos. Pilatos olhou para Jesus e disse assim: fala comigo que eu te ajudo. Fala comigo que eu te livro. Jesus olhou para Pilatos e disse: nenhum poder viria sobre ti se o meu Pai não te desse. E eu não preciso da sua ajuda. Um comando meu e miríades de anjos viriam me acudir, porque eu tenho um reino, e o meu reino não é daqui. Existe uma pátria celestial, irmãos. A Bíblia acabou de dizer que nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos na terra. Nós somos forasteiros nessa terra. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão, no Brasil, mas a minha pátria original é o céu. A minha cultura original é o céu. A minha fala original é do céu. Precisa ser do céu. Fique de pé, por favor. Oh, yeah. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Assim na terra, oh, assim na terra como no céu, toma